noite a todos. Boa noite, Gregson. Boa noite, Magno. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem. Boa noite. Boa noite, Hoje, boa noite. Quero primeiro parabenizar o retorno triunfal do nosso amigo Gregson, né? Que está participando, é sempre uma presença super importante. E queria que cada um de vocês desse boa noite de vocês, para a gente começar. Magno. Boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui nesse tema tão importante, né? Todo o tema da educação criativa é importante, mas quando envolve o samba, envolve a cultura, principalmente a cultura carioca, né? Um tema muito estudado por nós três, dentro da geografia e dentro da sociologia também. É sempre uma live muito, muito legal de participar e de muito aprendizado. Mas, aquele pedido de sempre, né? Comentem aqui, por favor, deixem seus comentários, temas, parabenizando o nosso trabalho também sempre é muito importante. Deixe o seu like e curtam aí sempre o nosso canal e ajudem, por favor, a divulgar, principalmente um ano tão importante. Boa noite, Sérgio, boa noite, Marcos, a todos que estão nos assistindo aí nesse momento. Gregson. E aí, boa noite para todos e todas. Depois de um longo tempo, né, estando ausente, eu tive alguns problemas de saúde recentemente. Estou melhor, não estou ainda 100%, minha voz está um pouquinho rouca, mas peguei uma virose aí que me deixou um pouco baleadinho, mas é com muito prazer que eu estou de volta, revendo os meus amigos, né? E é isso, né? Como o Magno e como o Jorge falou, uma temática, uma narrativa importantíssima, né? Principalmente para quem gosta do Rio, para quem gosta de festa popular. E essa é uma temática que abre leque para a gente trabalhar outros conteúdos, né? Como provavelmente tanto o Jorge quanto o Magno vão comentar. Tá bom? Uma boa noite para todos, né? Deixem aí o like, sugestões, né? E é isso, vamos que vamos. Um beijo no coração de todos. Bom, vamos lá. Feitas as devidas apresentações, vamos começar o nosso trabalho. Boa noite, César Machado. Boa noite, José Vasconcelos, Marco Ludigero, Valéria, Rosa, nosso time presente aí assistindo. Eu vou começar essa live de hoje dando um breve histórico do processo do Carnaval, né? Carnaval é uma festa europeia que foi introduzida no Brasil pelos portugueses. É uma festa de caráter italiano, Carnevale, festa da carne, uma festa tida profana pela Igreja Católica Apostólica Romana. E um português chamado Zé Pereira saía pelas ruas com um bumbo, conclamando pessoas para brincar o carnaval. Daí surgem as organizações desse carnaval. E como a gente vai falar de sambódromo, e sambódromo é o palco das escolas de samba, é importante que todo mundo saiba como é que surge uma escola de samba, né? A escola de samba surge de uma junção de bloco, grande sociedade e ranchos. O bloco ele introduz na escola de samba a bateria, as músicas do samba, o rancho introduz as fantasias e as grandes sociedades introduzem os carros alegóricos, né? Os carros alegóricos são oriundos das grandes sociedades. Então, aí começa a história da escola de samba. Cabe lembrar também que, apesar de ser europeia, no caso específico do Brasil, quem deu um molho, quem deu um swing, quem melhorou assustadoramente esse carnaval foram os negros, os pretos africanos, que, principalmente através do sambi, que é mais chamado na África, samba, que foi aportuguesado, abrasileirado, deram um molho especial para esse carnaval, né? E daí surgem as escolas de samba. Samba esse que, durante muito tempo, foi renegado, foi perseguido, foi, né, tratado como uma coisa insana e sobreviveu a isso tudo. Agora, essa sobrevivência, é aí que eu quero começar o nosso tema de hoje. Essa sobrevivência tem um preço alto a beça. O sistema capitalista ele é muito inteligente porque ele vive do mercado. O mercado é uma relação de compra e venda, né? Quando se viu que o samba era vendável, que o samba era envolvente, o que aconteceu? Aconteceu que o capitalismo passou a incorporar o samba. Ele fez isso com vários modelos culturais, né?
mas o samba, principalmente, ele fez isso. Tá? E as escolas de samba, que começaram, né, da forma bem primária, onde o morador do morro, o morador da periferia, que deu origem a essas escolas de samba, ele brincava, e todos tinham participação. Quando o capitalismo se apropria disso, o que ele vai fazer? Ele vai ver a tônica central dele. Qual é a tônica central do capitalismo, gente? O lucro. Então, ele vai ver que o samba, que o desfile das escolas de samba dá lucro. E à medida que essa visão ela é incorporada, o mercado, vocês sabem muito bem, ele é dividido em faixas de consumo. E à medida que o capitalismo incorpora as escolas de samba, ele começa a gerar um processo de preconceito às camadas populares. Né? E ele vai tomando conta de uma maneira tal, vendendo esse produto, mas o protagonista passa a ser coadjuvante, que é o desfilante, que é o público, que faz o carnaval. E aí vira um grande espetáculo. Com isso eu não quero dizer que não seja um grande espetáculo, por favor, mas um grande espetáculo vendável. E dentro dessa proposta de venda, você exclui o povo. Né? Exclui o povo. E essa exclusão do povo, ela é lenta e gradual, mas chega um momento que ela vai ter um crescimento muito grande. Eu estava até falando aqui com o Gregson e com o Magno, antes de começar o nosso esquenta no vestiário, né? Estava falando com eles o seguinte: a gente pode fazer um paralelo da gentrificação do Sambódromo com o Maracanã. Né? O que é o Sambódromo popular? O setor 1. Basicamente, o Sambódromo é o setor 1. O Sambódromo tem capacidade para 75 mil pessoas. O setor 1, se tiver 1.000 pessoas, é muito. A diferença é toda elitizada através das arquibancadas, através das frisas e dos camarotes, principalmente. Né? Então, o artista ele ficou fora desse processo. E o Sambódromo deixou de ser uma área popular, né? Uma área para agregar as populações que curtem o samba, que fazem o samba, para virar, literalmente, um comércio absurdo. Eu queria, inclusive, nesse nosso começo aqui, que eu pedi para o Magno falar os valores, nesse último carnaval, dos ingressos no Sambódromo. Negativo. Boa noite, mais uma vez. Então, mestre, na pesquisa que foi feita, tá? Para quem a Liesa, que é a Liga das Escolas Independentes, né, aqui do Rio de Janeiro, é que fica responsável pela venda de todo o espaço, né, é cedido à Liesa. Essa concessão ela vem da prefeitura. O Sambódromo pertence à prefeitura, que é comandada ali pela Rio Tour, né? E para o carnaval propriamente, você tem a cessão para a Liesa. Então, a Liesa é responsável por toda a venda. E você tem 3 espaços dentro do Sambódromo. Né? Você tem a arquibancada, como o Jorge falou, o setor 1 é a área popular, é o início do desfile da escola de samba. Né? É onde, inclusive, tem grande emoção ali dos carros alegóricos, se eles vão conseguir entrar na avenida ou não. Mas você só tem um setor popular. Todos os outros setores são setores extremamente caros. E, nos últimos anos, esse valor aumentou bastante. Tá? Nesse último carnaval, a variação de preço que você tem é de R$110, porque você tem uma taxa de conveniência, você só consegue comprar pela internet, de R$110 até R$280 o dia do desfile. Os melhores locais saem a 280. Isso na arquibancada, tá? Existe um setor também que é chamado de frisa, que é logo ali na frente, você quase, né, você tá quase na pista do desfile, e esse local foi dividido em 3 grandes espaços, para 4 pessoas, para 6 pessoas e para 8 pessoas. Aí não é um ingresso individual, né? Você compra o ingresso de maneira coletiva. Dependendo também da localização, variável entre R$1.400 para 4 pessoas até R$3.600 para 4 pessoas por dia do desfile. Esse era o sistema de frisa. E, né, o camarote, tá? O camarote tem uma diferença. O camarote ele é vendido para muitas empresas, patrocinadores do evento.
E, claro, alguns promotores também de evento, né, como, por exemplo, o Camarote Rio, que são os mais conhecidos, eles compram os espaços, tá? Então, eles compram 8, 7 camarotes, fazem a união. O Jorge até relembrou, eu não lembrava disso, que o camarote é vendido de maneira crua, como ele é chamado. É só o espaço. Não tem ornamentação, não tem alimentação, não tem nada disso. Isso é responsabilidade do comprador do camarote. E, claro, a partir daí ele organiza um evento, né? E ele tem, geralmente, 3 estratégias, que são doação de ingresso para artistas, né? Shows que foram realizados dentro, né? Dentro ali da parte de cada camarote tendo seus shows, e o terceiro, que é a venda de ingressos. A variação de preços dos camarotes. Foi feita uma pesquisa aqui em 5 grandes camarotes do Rio, tá? Tirando que o maior camarote, que é o camarote da Brahma, não há venda de ingressos. Ali é só convidados e não há venda de ingressos. Então, o maior camarote não tem venda. Todos os camarotes de festas foi uma variação de preço entre R$ 1.800 a R$ 3.800 por dia de desfile, com direito a open bar, que eles chamam que é bebida liberada e comida liberada. Das 10 da noite até as 7 da manhã. Então, esses foram os preços, né, que as práticas de preços que nós tivemos aí durante esse desfile, tá? Hoje, basicamente, o desfile da campeã é o mesmo valor de qualquer dia de desfile e também é vendido pela Liesa, né? Então, tá? Oi, Tânia. A Tânia mandou que é importante dizer, rapidinho, a gente passar, que ele falou o seguinte: os camarotes alcançam 3.500 por pessoa e alguns têm capacidade para até 3.000 pessoas. Logo, faturam no mínimo 15 milhões. Então, Tânia, o que foi... É um fato. Tá? Existem 2 fatos importantes. Por que as empresas, principalmente grandes empresas, compram o camarote do sambódromo? Porque você tem um sistema no Brasil que é o sistema de incentivo à cultura. O carnaval é cultura popular. Logo, ele está enquadrado, muitas vezes, em uma realização, tá, de um evento de cultura popular, e isso funciona para a redução dos impostos de uma empresa. Essa é uma estratégia muito utilizada. Tudo bem? E ele também não tem esse faturamento total pelo seguinte, tá? Dos 3.000 ingressos, por exemplo, basicamente, ele vai vender em torno de 2.000 a 2.200. 800, geralmente, segundo pesquisa, né? 800 pessoas são convidadas. Aí você tem influência digital, você tem artistas que são sempre convidados para esses espaços. O faturamento não chega na casa de 15 milhões, tá? Mas supera 8 milhões de reais por dia de desfile, sim. Esse faturamento superou 8 milhões por dia de desfile, tá? Beleza? Olha só, voltando a falar, já que a gente teve essa noção de preços, eu queria que vocês me dissessem, populares esses preços? Claro que não, né? Esses preços não são populares, são fora de contexto. E o que a Dorinha falou aí, o pessoal está reclamando muito, que é importante a gente discutir aqui, é que esses camarotes gigantes estão fazendo show com artistas no dia do desfile. Isso, na minha visão, né? Eu, então, que sou pertencente a membro de uma escola de samba, Estação Primeira de Mangueira, eu fico muito chateado porque é um desprestígio aos protagonistas, porque o Wesley Safadão, a Anitta, Alcione, Dudu Nobre, esse pessoal não é o protagonista. O protagonista são as escolas de samba. E você vende um show dentro do show. É um show dentro do show. Isso é um desrespeito. Inclusive, a Dorinha também falou aqui que o som atrapalhou o desfile das escolas de samba. O som do camarote era tão alto. Então, o que acontece?
Na minha visão, eu queria agora ouvir o Gregson falando sobre isso também, na minha visão, a inoperância do Estado está fazendo isso, porque o Magno foi brilhante quando ele disse o sambódromo é do Estado, o sambódromo é do poder público, é da prefeitura. A responsabilidade da Liesa é a organização do desfile e a venda de ingressos, porque a polícia militar, o bombeiro, né, as questões de saúde, são Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, que atuam ali fazendo a segurança hospitalar de quem passa mal dentro desse, né, espaço. Então, o Estado tem que tomar uma posição em relação a isso. E as escolas de samba também têm que se posicionar em relação a isso. As escolas de samba têm um rabo preso tremendo com a Liesa. Essa que é a grande verdade. Né? Então, essa inoperância do Estado ela está provocando um desprestígio nas escolas de samba. Gregson, eu queria te ouvir agora. Esse é um assunto, né, que ele é bastante plural. Né? A gente não precisaria ficar preso apenas para falar da questão do carnaval, mas também para falar de outros assuntos. Né? A gente pode falar, por exemplo, até mesmo das festas juninas, né, que ultimamente também tem perdido um pouco da sua identidade, que é uma festa popular também muito tradicional, né, no Brasil, historicamente. Podemos falar também do próprio futebol, como a gente já tem comentado há muito tempo. E isso está ligado ao meu humilde juízo, né, a dois processos que eles são muito correlacionados, né, que é o processo de gumertização da vida, né, e o processo também de camarotização, ou seja, você tem uma tendência natural de querer segregar, principalmente quando o capitalismo acaba se apropriando dessas festas populares, como o Jorge acabou mencionando. Né? Então você acaba, infelizmente, alijando os grandes, né, protagonistas da festa, colocando estes a um plano secundário, né, para que você, no caso, permita, né, e promova uma elitização, né, dessas festas, né, desses eventos, no caso, populares, né, que têm um tradicionalismo muito grande dentro da sociedade brasileira. Né? Então, isso é algo que deve ser combatido não só pelo poder público, mas pela própria sociedade civil. Né? Ou seja, ter uma comunhão para que a gente deixe, por exemplo, esse espaço cada vez mais democrático, né? Porque você acaba perdendo um pouco da própria identidade. A gente pode citar exemplos, novamente colocando o futebol, quando tem jogos da seleção brasileira. Né? Boa parte do público fica mais preocupado em fazer selfie do que propriamente ver o jogo. Ou mesmo, por exemplo, a mudança de perfil de quem vai ao Maracanã do meu clube de coração, que é o Flamengo. Né? Muitas das vezes as pessoas vêm colocando algumas alcunhas para a torcida do Flamengo que não são próprias ao time. A torcida do Flamengo não canta, a torcida do Flamengo está calada. Porque quem ia muito para o estádio historicamente, hoje está no pay-per-view do barzinho, porque ele não tem condições de pagar um ingresso para ver o Flamengo na Libertadores, pagando 150, 200 reais, 300 reais. Quando você tem a final da Libertadores, é pior ainda, porque você acaba alijando esse torcedor de ter que sair do Brasil para assistir, por exemplo, a final, né, em outro país, em uma outra cidade, ainda mais quando, né, a logística da América Latina é infinitamente inferior em relação à logística que a gente tem, no caso, dentro da Europa. Eu também gostaria de mencionar também, colocar um ponto, que esse processo de gumertização, de tudo virar camarote, isso também pode estar incluído num assunto que se trabalha muito, que é o direito à cidade. O direito à cidade ele não deve estar subordinado só a serviços básicos. Saúde, educação, transporte, tem que estar também atrelado, né, a essas questões relacionadas a entretenimento, lazer, porque senão o indivíduo de menor poder aquisitivo só olha a cidade através do quê? De passagem. Ele não consegue encontrar, mesmo sendo morador, espaços de encontro. A gente tem aqui dois brilhantes geógrafos. E um dos conceitos fundamentais dentro da geografia é o conceito do lugar, do espaço vivido, do espaço de convívio. Então, quando você acaba elitizando, você acaba provocando, infelizmente, um processo de desterritorialização desse indivíduo, ou
ele acaba perdendo esse espaço de convivência, esse espaço de afeto. Então, isso é gravíssimo, porque a nossa vida, eu sempre comento isso para meus alunos, para as pessoas mais próximas, a nossa vida não deve ser trabalhar de segunda a sexta e sábado fazer a compra da semana. Não, vai muito além disso, né? E muitas escolas de samba, e principalmente aqueles que são fiéis, né, aos grêmios recreativos, trabalham 9, 10 meses para que tu tenhas, por exemplo, o trabalho final dentro da avenida, né? E isso é uma crítica que eu faço de forma muito, muito contumaz, né? Esse é o meu recado. Eu estou um pouco fanho ainda, desculpa, mas estou me esforçando aqui. Mas eu só quero colocar uma coisa para a Tânia, que fez uma observação aí. Podíamos falar de muitas coisas, a chamada de gentrificação do sambódromo. A gente está falando de gentrificação do sambódromo, só que a gente está fazendo, às vezes, exemplos paralelos com outras coisas para ter maior noção do que é gentrificação. Para nós, geógrafos, está tranquilo o que é gentrificação. Mas para quem está assistindo, o Gregson foi feliz quando ele falou da camarotização, da gourmetização, porque é o capitalismo se apropriando do espaço público, que é o sambódromo, o espaço público destinado à cultura popular, que é a escola de samba, o desfile, e perdendo sua função. Ele perde sua função. E outro também, Jorge, deixar bem claro que isso ocorre em todas as esferas, né, da vida em sociedade. Se a gente for lembrar, por exemplo, do funk, artistas que vêm, né, da periferia, com esse gênero musical, eles acabam se transformando em artistas pop, né, posteriormente. É o caso da própria Anitta, é o caso, por exemplo, da Ludmilla, é o caso, por exemplo, do cenário do hip-hop e do rap, que eu gosto muito. A gente vê vários, por exemplo, artistas, né, sendo, de alguma forma, moldados pelo mercado, né? Está acontecendo agora com um rapper que eu sempre acompanhei, que é o Xamã, que ele vem da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e agora mudou um pouco, né, toda a sua conduta de trabalho para atender essa demanda do capital, né? Então é importante, né, a gente comentar isso, porque isso acaba colocando e jogando por terra uma das poucas oportunidades, né, que, né, o indivíduo que está na base da pirâmide social tenha protagonismo, né? Esse é um fato muito importante a ser colocado aqui. Uma das raras vezes, tá, que, por exemplo, um jovem de periferia ele não é vaiado é quando ele joga com a camisa 10 do seu time. Se mesmo assim a gente está alijando, tá, de você ter acesso popular a esses espaços, a situação fica ainda pior. E isso vai também muito além, Jorge, Magno e todos que estão acompanhando a live. Isso está ligado a uma lógica, né, neoliberal perversa, né, que alimenta o individualismo, que alimenta a mercantilização de todos os espaços da vida pós-contemporânea, né? Então, isso é um horror. É muito importante a gente trabalhar essa questão. Não, muito importante. E é o protagonista virando coadjuvante. Não é verdade? Essa história ela é muito séria. Por quê? Porque quando a Globo vende para o exterior, ela não vende o camarote, ela não vende a arquibancada, ela vende o desfile das escolas de samba. Então, esses caras são os protagonistas e não são levados em consideração. O capitalismo ele tomou conta desses grandes eventos culturais e tirou a essência cultural dele. Dorinha, que sai na bateria da Mangueira, minha amiga, inclusive, várias escolas de samba mudam o seu ritmo. O samba enredo virou altamente comercializado. O samba enredo ele não tem mais aquela batida, aquele ritmo que tinha antes. Então, a tônica dessa live, quando a gente fala de gentrificação do sambódromo, na verdade, o exemplo é o sambódromo. Mas o Gregson foi brilhante quando ele diz que é uma elitização de todos os espaços geográficos, de todos. Todos os espaços geográficos. Mas o carnaval, de todos, eu até comentei isso. O carnaval, o desfile não é o Rock em Rio. O rock não é a nossa base cultural, o samba é. O desfile das escolas de samba é. E o protagonista, que é o passista, o mestre sala porta-bandeira, o cara de ala, a bateria, as baianas, esses caras ficam de fora. Eles fazem um espetáculo que vende milhões e milhões através dos patrocinadores, principalmente para as televisões, e não participam disso. Então, eu tenho aqui minha crítica em cima das direções de escola de samba, que compactuam com isso. Por quê? Porque devem ser sócia desse capital também, né? Olha aí, Magno.
Mestre, é muito difícil falar depois de vocês dois, né? Mas eu acho que a ideia do Gregson, acho que ela foi genial no seguinte ponto. O que a gente está falando de gentrificação do sambódromo, na verdade, o samba, segundo, né, o que a gente estuda, assim, talvez o samba tenha tido uma gentrificação, a primeira foi quando as próprias escolas de samba saem do morro, né? A nossa grande maioria das escolas de samba, elas estavam localizadas em favelas, elas começam como grêmios recreativos, e é importante destacar aqui que o nome da escola de samba, quando a gente fala assim de Mangueira, mas você tem Grêmio Recreativo e Escola de Samba. Isso tem uma função social, isso tem uma razão social. E a razão social, né, de você ter um Grêmio Recreativo, escola de samba, é porque ela tem uma função social sempre de apoio à cultura. Mas, devido a questões como a própria violência nas favelas, o próprio processo de dominação, né? Quando você teve ali a incorporação da contravenção passando a controlar as escolas, isso leva, né, um processo de saída das escolas. Contanto que, parabéns à Mangueira, a Mangueira é uma das únicas escolas que resiste a esse processo. Porque, por exemplo, Salgueiro, Salgueiro, a única, né, mestre? Tem acadêmicos da Rocinha, né? Tem acadêmicos da Rocinha. Mas a Rocinha é verdade, tem a Rocinha também. A Rocinha ainda tem. Então, por exemplo, Salgueiro saiu, Unidos da Tijuca saiu, Vila Isabel saiu, a última a sair, Portela. A última a sair foi a Independente de Padre Miguel, a mocidade que fez uma quadra gigantesca na Avenida Brasil. Agora a quadra não é mais na Vila Vitenha, é na Avenida Brasil, para quem já teve a oportunidade de passar ali, mais ou menos entre Realengo e Padre Miguel. Oi? Unido da Tijuca saiu do Borel, foi lá para a rodoviária. Isso, para a portuária ali, né? E, de maneira oficial, as escolas de samba também saíram, quando foi feito a Cidade do Samba, um espaço que era necessário. Era um espaço necessário para as escolas de samba. Os carros alegóricos são cada vez maiores. Então, ali você tem uma segurança maior de produção desses carros alegóricos. Porém, a gentrificação atinge a escola de samba. E um detalhe, a gentrificação atinge a escola de samba também na própria feijoada. Assim como o Gregson falou do carnaval, que o ingresso é de R$150, né? O Gregson que vai a jogo no Maracanã, e o consumo interno do Maracanã, que é um custo absurdo. Acho que uma cerveja já deve estar R$10, né, irmão? Mais ou menos isso. É engraçado isso que você está falando, né? Porque geralmente a torcida do Flamengo também ela se concentra em alguns lugares, né? No Bar dos Chicos, né? Então os caras estão ficando agora, Magno, o jogo é 9h30, eles ficam até 9h20. Porque, vai chegar no Maracanã a cerveja, por exemplo, um absurdo, né? Aproveitar de falar de Flamengo, estou reencontrando aqui na live meu amigo e irmão, que eu não vi há tanto tempo, que é o Rian. Rian, um beijo no seu coração, cara. Que bom te ver, né? Te pegava lá toda quarta-feira, né? Você lembra? Né? Porra, te levava para Niterói, irmão. Porra, que saudade de você, irmão. Espero que você esteja bem. Não, em cima disso, Mag, o que você está falando, né? O sambódromo também. O sambódromo proibia você entrar com comida. Inclusive, foi o Leandro Vieira, da Mangueira, que pressionou a Liesa para liberar as pessoas entrarem com farnel de comida. Por quê? Porque lá dentro é tudo caro. Não dá para comprar, aquelas famílias vão inteiras, tem que levar comida. Esse preconceito, fazendo um paralelo, é o mesmo da praia, né? Que chama o cara de farofeiro. O cara vai passar o dia inteiro na praia, como é que ele vai ficar sem comida? Se o custo da comida na praia é caríssimo, dos bares no interior. Então, essa história também se aplica no que tange a alimentação dentro do sambódromo. É tudo gentrificado, ou seja, é expulsão do pobre na sua festa. Você imagina um cara chegar na tua casa e falar assim: olha, eu vou te dar uma colher de chá, você vai ficar ali no quartinho de empregada, tá? Fica ali no quartinho de empregada e a gente vai ocupar a casa. É a mesma coisa fazendo essa metáfora. É a mesma coisa. A escola de samba promove aquilo tudo e ela não tem acesso. O setor 1, está aí o César Machado assistindo, o setor 1 é doado para as escolas de samba.
né? Eu não sei, eu não tenho essa informação, eu não quero falar besteira, não sei se o setor 12 e 13 também é algum tipo de doação. Porque aqueles setores lá do final não dá para ver nada, ali é dispersão, né? Os setores principais, os agregados ao desfile, são essencialmente caros, basicamente caros. E o setor 1, que é o que tem a distribuição para as escolas de samba e as pessoas têm a gratuidade, ali não é desfile, ali é a armação da escola. O que tem de legal ali, como o Magno falou muito bem, é a entrada dos carros e o esquenta da bateria, do samba, mas não é área de desfile. A área de desfile é a partir do setor 3. Começa, a entrada do setor 3 já começa a área de desfile. Mas, Magno, você estava falando, você cortou. Não, sim, mas assim, esses eventos, eles acabam também, de certa forma, como eu estava falando, excluindo pelo valor, né, que a gente olha não só do ingresso, mas do próprio consumo. E aí, né, comparando, como o Jorge falou e o Gregson também, e você tem que dar algum direito a essa população, nem que seja um direito mínimo, por mais que ele esteja sendo excluído. Por exemplo, os dias de ensaios técnicos que você tem na apoteose, né? Que ali você não tem a venda de ingressos, e os ensaios técnicos seriam uma participação efetiva. Do ponto de vista dos efeitos no carnaval e nos desfiles, nós temos 3 muito claros. Fortalecimento do carnaval de rua ficou muito grande. Processo de exclusão do sambódromo, principalmente das comunidades das escolas, leva a galera a curtir o carnaval à sua maneira. Exemplo, festa da Boulevard 28 de setembro, festas na Tijuca, na Praça Sans Pena. E, claro, a prefeitura aproveitou e reorganizou o nosso carnaval de rua. Questão de venda de empresas como a Ambev, né, as grandes empresas passaram a patrocinar bloco. A Ambev agradece. Se você Sim, vê o carnaval claro. de rua, tem mais vendedor de cerveja do que folião em determinados blocos. E todos todos credenciados pela prefeitura, porque é a Ambev que está segurando isso. Você tem uma ideia, em cima do que você falou, que é brilhante? A Globo se ferrou nesse carnaval, sob o ponto de vista de patrocínio. Só mesmo a Ambev patrocinou. Porque a Ambev vê no carnaval uma lucratividade absurda na venda de cerveja. Então, ela vai patrocinar sempre. Né? Ela quer. E essa história de tirar o povo e jogar para a rua, para ela foi muito importante para distribuir cerveja. Porque aí o camelô deixou de ser camelô. Passou a ser um cara oficial, né? Com aquele cara chazinho que ele tem, né? E ele está garantido ali. Mas vai, continua lá. O segundo efeito muito triste, né? Quando você vai a um desfile de escola de samba, particularmente é um desfile onde a arquibancada não canta, a não ser, né, sambas enredos mais conhecidos, como, por exemplo, a própria Beija-Flor, de Nilópolis, a própria Mangueira, que sempre tem uma torcida muito grande, mas algumas escolas não conseguem mais, né, ter essa empolgação, e como nós temos como resultado, né, um desfile que é triste, porque sem a empolgação da arquibancada, isso é um fato muito grande, né, para quem já teve a honra e o prazer de ver um desfile da arquibancada ou da frisa, ou, né, desfilando ali. O Jorge tem 1001 histórias de carnaval, como a gente sempre conversa. É emocionante. A escola está passando, a torcida está cantando, você vê uma comissão de frente, você vê o mestre Sala e porta-bandeira, você vê a diferença da bateria para quem conhece música, né? Então, isso é importante. E um terceiro efeito, que aí é uma opinião, é um pecado. É um pecado com quem trabalha no carnaval, com quem faz o carnaval, porque a gente está falando de milhares de pessoas. No caso da pandemia, só para a gente ter uma ideia, não ter o desfile em um ano de carnaval, algumas escolas chegaram a demitir 400 funcionários. O carnaval, ele não é mais algo que tem um amadorismo. Ele é extremamente profissional e algumas escolas chegam a ter 400 funcionários ao longo do ano e quando está chegando perto do carnaval, ele pode dobrar esse número de funcionários por meio de contratação temporária.
E, para a cidade do Rio de Janeiro, ter o carnaval no sambódromo é extremamente importante também. Claro, a venda de camarotes leva à arrecadação. E, óbvio, muitos dos camarotes, muitos dos ingressos estão inseridos já em pacotes turísticos. Em pacotes que a agência de viagem vai vender. Porque o carnaval do Rio de Janeiro é a maior festa do mundo. Pelas escolas de samba. Que está sendo cometido um grande erro no processo de gentrificação, que, assim como o Maracanã, esse processo está sendo um processo de exclusão total da população mais pobre. Se antigamente, né, o Jorge falou aqui dos setores, você tinha uma segregação, então a gentrificação parte dessa segregação, agora é mesmo a exclusão. Vide que em muitas partes esse ano estavam vazias pelo valor do ingresso. E um detalhe, é muito estranho, né, e o Jorge sempre comenta isso em conversas, você vê, né, quando a torcida não está cantando. Isso conta ponto para a escola. Inclusive, é uma informação que eu acabei vendo durante o desfile, um dos jurados reclamou do som do camarote porque ele não estava conseguindo escutar a bateria para avaliar a escola de samba. Pô, se um jurado de bateria não consegue escutar a bateria, como que ele dá nota? Isso fere o próprio princípio do desfile do carnaval a partir da distribuição de notas. Né? Então, basicamente, essa seria a minha primeira fala, mestre, que esse processo de gentrificação está virando um processo de exclusão total. Falta real de uma política pública, como você falou, e o Jorge também, de cultura. As escolas de samba não têm mais esse pensamento. A gente também está falando aqui, né, infelizmente, de um desfile de 12 a 14 milhões de reais por escola. A Grande Rio, segundo informações, teve um desfile de 12 milhões de reais. Então, a Grande Rio levou, né, parabéns também pela Grande Rio, mas ela levou 12 milhões de reais para a escola de samba. E um detalhe, né, acho que o Gregson até fez esse comentário nas redes sociais, ele postou uma foto, que é interessante, que como o desfile esse ano teve as religiões, né, de matriz africanas como tema principal. Os negros, a cultura negra, estava ali representada. Porém, quando a gente fala dos corpos negros, eles não vão estar ali, porque eles são os excluídos. Né? Vide isso, o Jorge até mais do que eu, quais escolas de samba possuem uma rainha de bateria da própria comunidade? A Evelyn, né, mestre, da Mangueira, a Evelyn é a Maísa, da Beija-Flor, mas esse ano nós tivemos muitos destaques, muitas rainhas de bateria que não eram da escola, não tinham ligação nenhuma com a escola. Ô, Magno, tem uma coisa importante aí. A maior parte das rainhas de bateria compram o título. Compram 300 mil, 400 mil, 500 mil, 100 mil, elas compram o título, porque aquilo é uma visibilidade grande para ela. Né? Primeiro, não só para o Brasil, como para o mundo, que é ser transmitido para o mundo todo. Esse espetáculo, eu vou contar um caso aqui para ilustrar, só para fortalecer esse espetáculo como espetáculo. Ano que vem, né, eu faço 50 anos de desfilante da Mangueira. Né? Fico muito orgulhoso disso. E num ano aí, a Broadway dos Estados Unidos da América passou 3 meses na Mangueira, dentro do barracão, vendo como é que funciona uma escola de samba, né? Como é que é essa montagem do carnaval. E no dia do desfile, os diretores da Broadway estavam no camarote da Mangueira, nessa época eu estava na diretoria da Mangueira, e eles falaram assim, vem cá, mas essa ópera, porque a escola de samba é uma ópera popular, certo? Essa ópera, sim. Ela... Como é que é feito isso? Aí a gente falou para eles, olha, 80% se conheceu aqui na concentração. O cara queria brigar, o cara virou bicho, rapaz, porque ele achou que a gente estivesse sacaneando ele.
Como é que pode fazer um espetáculo desse tamanho, dessa magnitude, com esse encontro? É o envolvimento da cultura do samba. E essas pessoas estão alijadas, cara. Quem faz uma festa dessa está alijado. Eu fico pensando um país central, como Estados Unidos, a Alemanha, a França, com uma festa dessa, ia ficar super bilionário com isso. Mas não, aqui é um pequeno grupo que se apropria disso. Hoje, não só no samba, viu? Eu faço esse paralelo, eu acho importante. No samba e no futebol, duas coisas essencialmente brasileiras. A mídia televisiva ela está se dando bem à beça. O Gregson usou o exemplo aí. Onde está o cara da geral? Ele está no Botequim vendo o pay-per-view do Botequim. Ele não está mais no Maracanã, porque o Maracanã não dá para ele ir. Onde está o cara, né, da escola de samba, do morro, da raiz, da periferia? Ele está em casa ou na casa do amigo, vendo na casa do amigo na televisão, porque ele não está. Ou então ele vai para a concentração, senta naquela arquibancada escrota que eles fazem em cima do canal do Mangue, que não dá para ver nada, é só a concentração, ela se manifestando através do andar para desfilar, e não participam disso. Não participam de forma alguma. Essa gentrificação é o que o Magno colocou brilhantemente, é uma exclusão. Você está excluindo de vez o protagonista, o cara que faz a festa. O cara que faz a festa. Outra coisa, fantasia. Fantasia caríssima. As escolas de samba passaram a usar as comunidades, né? Usando a comunidade, pagando essas fantasias. Por quê? Porque uma fantasia numa escola de samba grande é caríssima. Cara, certo? Então, queria agora, que a gente já está quase com 45 minutos de live, queria ouvir as pessoas, né? Ver as colocações. A Dorinha está fazendo uma colocação aí. Dá uma lida aí, Magno. As escolas de samba têm de cumprir o script definido para elas. Se não cumprir, perdem pontos e podem até descer. Complicado. Dorinha, inclusive, né? A questão da empolgação da torcida sempre foi um critério meio que muito importante para o próprio jurado, né? Na análise ali de alguns temas, como a própria bateria, como o samba enredo, né? A empolgação da torcida sempre levantou muito as notas das próprias escolas, a harmonia conta muito também nesse setor. O problema o que as escolas de samba, e isso vai ser uma discussão muito séria, tem que ser, mas acredito que pelo que o Jorge conversa, né, em off, isso não aconteça, qual vai ser a postura das escolas de samba frente a esses eventos? Porque a gente também está falando aqui de uma Liesa que é comandada pelas escolas de samba e que simplesmente isso não é um processo de agora, isso é um processo que já vem há pelo menos aí de camarotização, como o Gregson falou, 5, 7 anos, e parece que não é um processo que vai regredir. Na verdade, eu acho que é um processo que ele vai progredir. As escolas de samba vão passar a ser secundárias, né? Infelizmente, e eu digo isso infelizmente, né? Mas tem grande chance de passar a ser secundário. Porra, é inacreditável você ter shows durante o desfile das escolas. Show durante o desfile, aí é um abuso. Isso aí não existe. Isso aí não existe. É a mesma coisa que você fazer um show atrás do gol do Maracanã. Né? Fazer um show atrás do gol ou na lateral. Agora, eu tenho no jogo do Vasco seria importante. No jogo do Vasco, acho que pode ser. Porra, o jogo do Vasco é muito ruim. A Dorinha está falando uma coisa aí muito importante. Ela falou, na época do Ivo Meirelles, coloca aí, por favor, o Lucas, esse texto dela aí. Dá uma lida aí, Magno. Na época do Ivo Meirelles, teve jurado que tirou ponto da bateria da Mangueira, pois disse que não escutou o surdo de segunda. Mas a tradição de Mangueira é o surdo de primeira. E o surdo morre. Não tem surdo de segunda. Isso nunca teve, né? Na verdade. Isso é histórico da Mangueira. Mas é isso que eu quero falar. O problema onde está? Eu posso fazer um paralelo com o futebol, que sempre tem que fazer. O juiz que rouba, ele continua apitando. Então, por exemplo, o Ivo Meirelles tirou esse jurado, eu lembro bem disso, ele tirou esse jurado. A Mangueira não tem surdo 2 de marcação, nem 3, ela tem o surdo 1 e o contratempo, nada. Que história é essa? Eu tenho uma tese para jurado. Você tem que ser jurado quem conhece. Quem tem que julgar samba enredo é Xande de Pilares, é Chico Buarque, é Martinho da Vila, é Jorge Aragão. Esses caras que conhecem. O cara tem a escola de samba, tem, mas não vai roubar.
ele vai ser justo dentro dessa. Agora você coloca, né, uma bailarina do Municipal para julgar mestre-sala e porta-bandeira. Ela não tem a noção do que é um mestre-sala, que tem que cortejar a porta-bandeira, a bandeira tem que ser rodada pela. Ela não sabe disso, ela não estudou isso. Então, a Liga também comete esses erros, mas esses erros são permitidos pelas escolas de samba. As escolas de samba não fazem o dever de casa, que é questionável. Eu quero ver essa lista estruturada. Que é importante aí para julgar o determinado quesito. Eu não consigo ver o cara julgando bateria sem ser baterista ou percussionista. Eu não consigo ver. Sinceramente, eu não consigo ver. Um maestro, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E também acho que também tem uma questão, mestre, que esse ano foi importante, né? Por exemplo, em relação à própria Mangueira. A Mangueira que homenageou os 3 grandes, né, sambistas históricos, inclusive, e ela teve notas muito baixas. Isso mostra a própria desvalorização do samba com a sua história. Né? Isso tem que ser levado em conta quando você vai analisar como um jurado. Sim, né? Claro, então, essa valorização, isso é importante. E, com todo respeito, eu acho que a nota da Mangueira foi totalmente injusta. Tá? Assim como algumas notas também da própria Beija-Flor ou da Vila Isabel foram injustas, mas essa da Mangueira ficou muito evidente. Né? Então, acho que isso é importante que seja discutido. Né? O problema é que essa discussão não vai ser feita. O que eu acho, é um processo também que o Gregson pode falar até melhor, porque ele acompanha o futebol, que algumas decisões dos clubes não acompanham a torcida. Né? A torcida tem pouca influência. O mesmo está acontecendo com o Carnaval. Um pequeno grupo de pessoas decide ali como que vai ser o desfile. E, basicamente, aí, esse processo de decisão ele acaba excluindo pontos importantes dentro do carnaval em si ou dentro do futebol. Né? Por exemplo, a questão do próprio Maracanã, da gestão do Maracanã. Entendeu? Fala, mestre. Magno, eu queria que o Lucas botasse aqui, que é muito boa essa colocação do Carlos Roberto, né? Sobre. O texto começa com Tia Ciata. Coloca aí, por favor. Não, Tia Ciata. Lê aí, Magno. Deixa eu ler. Tia Ciata foi destruída para dar lugar à Avenida Presidente Vargas, restando apenas uma pracinha onde fica a estátua do zumbi. Não é uma destruição apenas no âmbito geográfico, mas também aí deve ser também social, né? Ele deve colocar aí. Sim, claro. Então, mas isso aí já é o início de tirar o protagonismo, de quem faz o protagonismo, entendeu? Você tira em detrimento aqui a gentrificação, no caso do Espaço Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas. Ele botou isso. Social, uma vez que destrói-se uma história de luta e resistência em um território cosmopolita e de uma dinâmica singular. Vou fazer um paralelo aqui, mestre. A gente tem grandes amigos, né, que compõem samba-enredos, aí a gente conhece muitas pessoas, mas, por exemplo, muitas escolas hoje optam por comprar o samba-enredo. Então, isso você também já fecha um espaço para o próprio compositor. E a gente, você até mais do que eu sabe, o quanto disputar o samba-enredo é caro. A gente está falando de um custo aí de R$100 mil, né? Quase R$200 mil para disputar o samba-enredo. Então, as escolas de samba que tinham a ala dos compositores, hoje poucas escolas têm. Né? Nós temos por exemplo, o Botafogo tem a sua escola de samba, quem fez o samba-enredo foi o Adilê. Ele foi contratado para fazer o samba-enredo. Né? A Paraíso do Tuiuti é o Moacir Luz. Então, em algumas escolas, você não tem nem mais a disputa, né, dos compositores, o que era um evento marcante ali também durante o Carnaval. Eram 4, 5, 6 finais de semana, né, que movimentavam a escola, mas que, infelizmente, isso também morreu, né? Lucas, coloca aí a citação do José Vasconcelos. Ele fala assim, aqui em Maceió se chama Mangueira, e reclamei que não escutava o surdo de primeiro. Seria por problemas de sons misturados? Bem possível. Dorinha pode responder isso para a gente aí, porque ela é membro da bateria, ela toca ganzá, ela toca chocalho, na primeira fila.
Eu também achei isso junto com o César Machado. Achei que a Mangueira ela perdeu a identidade que o Ivo Meirelles deu para ela. Inclusive, o Ivo Meirelles chamava a bateria de surdo 1. Uma batida só, simples. E a Mangueira tem um samba que fala nisso. Né? Você é conhecida pelo som dos teus tamborins e o rufar do seu tambor. Então, essa descaracterização foi o início da live que eu comecei aqui. Zito, José Vasconcelos, foi o quê? Foi a entrada do capitalismo. Você tem que fazer um samba-enredo vendável. Tem que vender o disco, tem que vender o CD, tem que vender na plataforma. E o mais interessante, depois do carnaval, ninguém toca mais. Ninguém toca mais. São poucos sambas que são revividos. O que você falou aí, Magno, do samba, é chamado de escritório. Tem um escritório do samba. Os caras se reúnem, vários compositores, né? Inclusive alguns nós conhecemos bem, né? Vários compositores se reúnem e fazem para várias escolas, não só do Rio, como do Brasil todo. Virou mas, assim, tu falou do samba-enredo que não toca mais, né? Mas, vou mais uma vez aqui, acho que uma opinião, é porque nós não temos mais samba marcante. Não temos. Esses sambas marcantes acabou. Esses sambas marcantes foram até a década de 90. A Mangueira tinha, a Mocidade tinha grandes sambas, o próprio Império Serrano. Você tinha Kizomba, da Vila, foi um samba bem marcante. Hoje o samba-enredo é uma música muito acelerada. Né? O tempo de desfile é muito menor também, se tornou mercantilizado de maneira extrema. Entendeu? Então, mas o problema, sabe qual é, Dorinha, e todo mundo que está assistindo? É que você recruta o pessoal da panela deles, da patota deles, não por competência, sim por conhecimento, e sim por indicação. Agora, a culpa não é da Liesa, não, eu vou isentar a Liesa dessa. A culpa é das escolas de samba que permitem isso. As escolas de samba não se posicionam. Elas são as protagonistas, né? E elas não se posicionam. Gregson, mais alguma colocação? Não, vocês já falaram tudo que tinha que falar, né? Eu sou bastante crítico, como vocês sabem, em relação a todas essas modificações que o espaço da cidade enfrenta, né? O nosso amigo falou muito bem do exemplo da tia Ciata, né? Não se esquecendo que quando você destrói um espaço, mercantiliza ele e coloca ali um outro círculo social, você apaga toda a memória afetiva que você tinha dentro daquele local. Então, é algo que a gente deve discutir bastante. Quando a gente fala que a gente tem que ter uma comunhão entre a sociedade civil, entre o poder público, a imprensa também deveria entrar aí, né? Porque a imprensa acaba tendo um papel, né, que poderia ser fundamental para se evitar isso. Mas não é o que ocorre, né? Infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade onde tudo é mercantilizado, né? Onde tudo, por exemplo, tem que ter retorno de valor, né? E você acaba tendo esse tipo de problema. Deixar bem claro que quando a gente faz, por exemplo, algumas críticas à mudança do Sambódromo, à mudança do Maracanã, é porque ele, infelizmente, está antidemocrático. Aqui a gente tem o Magno, tem o Jorge, tem outras pessoas que frequentavam o Maracanã da década de 90 e não era um local confortável para você ir. Né? O banheiro era horrível, né? Você não tinha assentos, por exemplo, adequados, né? Problemas relacionados a muita briga de torcida dentro do próprio estádio. Isso mudou. Mas não pode, por exemplo, você querer alijar algo que faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso cotidiano, para que você, por exemplo, dê mais valor ao cifrão do que propriamente da festa popular. Né? E, novamente, tudo ocorrendo em prol do capital. Se você tem algo que o capitalismo se apropria, isso vai dar retorno para ele, ele vai mercantilizar tudo. Desde aquele indivíduo que está debaixo da marquise, né, precisando de ajuda, até uma festa popular como o carnaval, uma festa junina, entre outros itens. Verdade. Só para encerrar esse papo, né, e a live, antes da despedida de vocês, é aquilo que o Magno falou. Não vai ter retorno da arquibancada, porque aquela arquibancada não se identifica com aquilo que está lá embaixo. Da mesma maneira que o Gregson colocou brilhantemente. A torcida do Flamengo não está cantando tanto. Por quê? Porque aquele cara não é aquele cara de antigamente, que se envolvia. Aquele cara está ali numa social, pelos valores que são apresentados. Tanto no Sambódromo como no Maracanã, você exclui, como o Magno colocou muito bem, as pessoas que são ligadas ao popular, à essência, à base
Isso. E outro detalhe, Jorge, essa questão da mercantilização, até mesmo quando a gente vai avaliar hoje os próprios times. O Flamengo foi campeão em 2019 sem ter um jogador da base. O único jogador do Flamengo que era carioca era o Gerson. O restante era tudo de outros locais, né? Para você ver, por exemplo, como o Flamengo também perdeu a sua identidade até nesse sentido, né? De vender, por exemplo, jogadores, né, que já são muito novos para o mercado estrangeiro, né? E hoje, por exemplo, né, se preocupar mais com a arrecadação. O Flamengo é um time hoje que arrecada 1 bi por ano, 1 bilhão, para você ter ideia. Eu sou um crítico quanto mais a essa atual diretoria. Né? Isso aí que você falou se aplica à escola de samba. A bateria, antigamente, era quase toda da comunidade. Hoje não é. Hoje é um rodízio de batedores de várias escolas. O mestre de porta-bandeira, ele vai para onde paga mais. Né? A rainha de bateria compra. Então, você mercantilizou tudo dentro da escola de samba, tudo. Certo? Tudo está sendo mercantilizado. Gente, vamos então à nossa despedida, que a gente já está com 8 horas aí. O pessoal tem que jantar. Agradecer a presença de todos. Né? Essa live é muito importante para a gente discutir a nossa cultura, porque o carnaval faz parte do nosso DNA de brasileiro. Magno, suas despedidas. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todos. Tá? Grande abraço, Gregson. Melhores aí, irmão. Grande abraço, valeu, Jorge. Obrigado. Muito obrigado a Dorinha, porque ela estava em loco, ela estava lá no desfile, isso também foi muito importante. Obrigado, Dorinha, aí, pela sua participação, pelos seus comentários. Obrigado a todos pelos comentários, pelas dúvidas. Tá? Sempre é muito importante ter a participação de vocês aqui no nosso evento. E um grande abraço para o Rian aí também. Trabalho junto com ele. Foi um grande abraço, irmão. Passar a palavra agora para o Gregson, para que ele possa... Gregson, o nosso Zico da geografia. Vamos lá. É isso, gente. Né? Boa noite. Um abraço para todos. Tenham um ótimo fim de semana. Né? Muito bom estar aqui novamente. Dá aquele like, comenta, dá uma moral para Educação Crítica. Né? A gente está aí nessa batalha já tem 6 anos, né? Desde 2016. Né? Já estamos já com os dentinhos, né? Meio banguelinha. Né? Daqui a pouco a gente já está aí correndo para tudo que é lugar. Né? E é isso. Muito obrigado. Um forte abraço. Uma excelente semana para todos. Beijo, gente. Fique com Deus. Bom, obrigado a todos. Obrigado, Valéria, Marcos, Dorinha, Carlos Alberto, Roberto, Tânia Borges, teve uma participação muito boa também. Orlando, José Vasconcelos, Rosa, né, Neuza, todo esse pessoal que está acompanhando a gente com o tempo. Valeu, um abraço e um bom final de semana a todos, hein? Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.